Acho que no meu primeiro ano de faculdade eu fiquei na pensão. Quando terminou o primeiro ano de faculdade, aluguei um apartamentinho com as meninas da pensão. Porque eu fiz Entendi, bastante se amizade. juntaram. A gente juntou um grupo e alugamos um apartamento. Aí passa para outra fase, né? Outra fase, porque... Você estava ali com seus 18. Mas as meninas moravam aqui no Rio. A grande maioria das meninas. As meninas que locaram um apartamento comigo tinham família no A Rio. família já era daqui. Então, elas vinham embora no final de semana. Elas desciam, né, de Teresópolis para o Rio, iam para as casas delas e eu ficava sozinha. Ô, tadinha. Olha, foi pesado, assim, com 18 anos, né? E não é como hoje, que você tinha telefone celular para falar o tempo não todo. Tem internet. Eu juro para vocês, eu me lembro que para eu falar com os meus pais, eu ligava a cobrar, ou eu carregava sacos de ficha. Porque não era nem cartão. Era saco de ficha. Você está se denunciando, hein, Fabiana? Tô me denunciando, mas, gente, há 30 anos atrás, gente. Por favor. Eu falo que essa minha geração dos 30 é que pegou essa virada. Gente, claro. E a tua hoje com 15, a tua filha, ela não consegue nem imaginar como é que seria. Não seria não ter internet, não ter consegue. telefone, né? Mas a gente vivia, tá, gente? A gente conseguia se virar. É. Eu imagino naquela época. Pois é. Até para estudar, né? Eu faço ideia de como era para você estudar naquela época medicina. Para estudar, primeiro que a gente não tinha dinheiro para comprar todos os livros. Eu não tinha dinheiro para comprar todos. Não, gente, tem um ponto no meio disso tudo, tá? Eu sempre fui muito, assim, ligada e sempre muito preocupada com os meus pais, com tudo. Nossa, vem tanta história na cabeça que eu tenho até que... Mas sabe o que vai ser bom? Esse espaço aqui é pra gente, isso. é muita história que vem na minha cabeça. Porque passa um filme. Não falava, vamos Acho que dá pra fazer um filme. Vamos escrever um livro. Agora não, vamos fazer um podcast. Dá pra fazer um podcast. E aí, o que eu ia falar? Fugiu. Um ponto no meio disso tudo não, quando você estava estudando, que você não tinha dinheiro. Lembra da história do cruzeiro, do cruzado? Aquilo era uma loucura, né? Cada dia acho que você não viveu isso, né, Thaís? Mas a inflação era uma coisa assim tão absurda, que eu não me lembro, mas eu sei que aumentava assim de um dia para o outro, era um aumento que era muito absurdo. E o meu pai sempre muito preocupado, assim, não sei se eu vou conseguir te manter aí e tal, porque não era só a mensalidade da faculdade, que não é o que é hoje, era muito mais barato do que é hoje. Né? Era uma fundação lá, então Fundação Educacional Serra dos Órgãos, que hoje é a universidade, hoje não é mais a FESO, né? E aí Mas é isso, né? Você tinha moradia, alimentação, eu falei, pai, estudo. eu falei, eu vou entrar com pedido de crédito educativo. Que na época o crédito educativo funcionava muito, eu não sei se hoje em dia como está isso, mas funcionava muito, mas era muito difícil conseguir. Era muito difícil. Aí meu pai, não, você não vai conseguir, não tem como, esquece isso, não sei o quê. Eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Aí eu pedi ajuda para um secretário do meu pai, que na época meu pai trabalhava na prefeitura, um amigo dele que era secretário. Eu falei, junta todos os documentos que eu preciso. Fala nada pro meu pai, não, mas junta todos os documentos que eu vou levar, vou dar entrada. Abriu vaga para o crédito educativo, vou dar entrada. Não deu outra, minha filha. Consegui. Fiz uma carta, na época você fazia uma carta, você levava todos os documentos e fazia uma carta contando a sua história e falando e tal. E eu fiz isso tudo, mandei e só contei pro meu pai quando eu tava... Falei, pai, consegui o crédito educativo. Ele, o quê? Eu falei pra você não fazer. Eu falei, consegui. E aí eu fiz a minha faculdade, isso consegui do primeiro para o segundo ano. Então, meu pai pagou a faculdade mesmo no primeiro ano. No segundo ano, eu já tinha o crédito educativo. E pagava uma mensalidade bem baixinha, bem baixinha. Isso é Deus agindo de novo, né? Porque se tivesse, Thaís, que manter realmente uma faculdade como era, meus pais não teriam conseguido. Eu teria que, assim, acho que teria que parar
E assim, sendo muito sincera, muita gente fala, mas tem que estudar e trabalhar, mas para você estudar Para medicina é difícil, né? difícil, muito difícil. Porque o período é integral, você tem que se dedicar. Eu entrava na faculdade 7h30 da manhã, saía 6, 7 horas da noite. Aí como é que você ia trabalhar? Você E, ia arranjar um trabalho e à outra noite? coisa também, eu não tinha livro, eu tinha que ficar na biblioteca estudando, Sim. né? Eu não tinha Sim. livro. Então, fazia um monte de xerox, lembra? Antigamente, um monte de xerox, né? Ainda tinha que ter Ficava o dinheiro lá da na máquina. Xerox, tá? Porque não é fácil Também. também não Aí era ficava fácil, lá não. aquele monte de fazendo xerox de tudo, porque não tinha como. Mas sempre fui uma Mas aluna. é bonito voltar, Sempre né? fui uma aluna muito aplicada, então nunca tive muita dificuldade. Não sou aquela mega inteligente que assiste aula e aprendi tudo. Aham. Não. Sempre tive que debruçar sobre os livros mesmo Sim. para poder. Se dedicar, né? Sempre muito dedicada.